Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Eu estou muito feliz porque eu postei um story no Instagram falando sobre a última aula que eu lecionei na Escola Bíblica Dominical, que foi a lição de número 8, a promessa de paz. Para quem não sabe, essa daqui é a revista da Escola Bíblica, publicada pela CPAD, é a casa publicadora, né, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E eu fiquei muito feliz com o conteúdo da aula, com aquilo que eu pude passar para os alunos. E eu estou, na verdade, dando bobeira, porque eu posso gravar essas aulas, né? E eu acabo literalmente vacilando mesmo. Mas eu decidi gravar hoje um pouquinho da aula para vocês, se eu conseguir passar ela inteiramente, porque vai ficar um vídeo comprido. Mas já quero te dizer lá de antemão, para você se desligar agora dos problemas, para você que é amante da palavra de Deus, ama estudar a palavra de Deus assim como eu, se desligue agora, desligue as notificações do celular, porque eu publiquei lá no Instagram, se a galera apoiava a ideia de eu estar gravando essa aula pro YouTube, e graças a Deus muitas pessoas reagiram àquele story, então por isso que eu estou aqui e hoje a gente vai falar sobre a promessa de paz. Então, sem mais demora, nós temos 3 textos bíblicos aqui que o comentarista da lição coloca. Primeiro texto bíblico, Números capítulo 6, os versículos 24, 25 e 26. Depois nós temos o texto de Filipenses 4, versículos 6 e 7. E depois nós temos a terceira passagem bíblica em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. Então vamos começar com Números, capítulo 6, do 25 ao 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti te levante o seu rosto e te dê a paz. Olha aqui, promessa de paz sobre ti. Esse texto de número 6 é uma promessa dada para o povo de Israel, para a nação de Israel. Mas aí vem Paulo e escreve em Filipenses 4, versículo 6, dizendo: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes de você ficar inquieto, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Esses 2 versículos aqui são autoexplicativos, mas eu vou explicar mesmo assim para vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Antes de vocês ficarem inquietos, preocupados, ansiosos, façam as vossas súplicas, as vossas necessidades serem conhecidas diante de Deus. Através de quê? Como que eu vou fazer Deus ficar conhecido da minha ansiedade, da minha preocupação? Através da oração e súplica. Súplica, Senhor, por favor, clama. Quando a gente fala súplica, traz essa ideia de por favor, né? Tô suplicando, tô pedindo. E assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, uma paz que o mundo não conhece, não tem como explicar essa paz, excede o entendimento, não dá para entender, guardará o seu coração, o meu coração e também os nossos sentimentos. Numa geração em que os sentimentos e as emoções são turbadas, se nós atendermos a essa orientação que Paulo dá aqui em Filipenses, os nossos sentimentos e os nossos corações serão guardados, ou seja, protegidos. E 1 Pedro 3, Pedro também dá um conselho valioso no versículo 10 e versículo 11, dizendo: Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Gente, também é autoexplicativo. Todas as vezes que eu refreio a minha língua, eu evito de entrar em contenda, eu evito de entrar em fofoca, em roda de mentira, e isso consequentemente me traz a paz, porque eu evitei dissensões, evitei briga, evitei conflito, evitei me meter onde eu não fui chamada, onde eu não fui chamado, e aí isso me traz paz. Claro, ótimo conselho. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Isso me faz lembrar o texto de Hebreus, que o escritor diz: Siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, antes da santificação, o que ele diz? Tenha paz, siga a paz com todos, com todos. E aí a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para mim ter paz com todos, é importantíssimo eu aprender a refrear minha língua e não me envolver em assuntos aos quais eu não fui chamada, assuntos ao qual eu não tenho conhecimento, ouvi uma história pela metade, sei do início, mas não sei do final, ou ouvi o final da história, mas não sei do início. Então, para que insistir, falar sobre isso, comentar sobre isso, refreie sua língua, ok? Isso vai te trazer paz.
muita paz. Primeiro ponto da nossa lição diz assim, olha, a paz no plano de Deus, o significado de paz. Quando a gente coloca paz no dicionário, as traduções que aparecem lá são tranquilidade, repouso, silêncio, sossego. No Antigo Testamento a gente vai ver a tradução da palavra paz, do hebraico, a palavra shalom. Shalom, quando traduzida, paz. Que significa o quê? O que significa shalom? Segurança, saúde. Os judeus possuem esse cumprimento, né? Shalom, desejo para você e para sua casa, segurança, saúde. Já no Novo Testamento, a qual a língua originária é o grego, muitos de vocês têm conhecimento sobre isso, a palavra paz, que é traduzida do grego, é o termo eirene. Eirene. O que significa eirene no Novo Testamento? Enfatiza a ideia de quietude, repouso. E aí nós vamos voltar lá para o texto de Filipenses, que é um livro do Novo Testamento. No versículo 6 está dizendo que não estejais inquietos. A paz que excede todo entendimento vai te alcançar. Não é isso que está no versículo 7 de Filipenses 4? Ou seja, a quietude vai te alcançar, o repouso vai te alcançar. O termo eirene em grego, traduzido, é paz no Novo Testamento. Maravilha. No ponto 2, a paz na bênção sacerdotal, ou seja, o texto de Números capítulo 6 que nós lemos. É uma bênção que se estendia para o povo de Israel, uma bênção sacerdotal. Essa bênção, pessoal, ela é uma bênção para quem não permite que a ansiedade, a tensão e a contenda tenham vez. Então, se eu abro espaço para que essas coisas ruins, como eu citei, ansiedade, tensão, contenda, maldade, entre em mim, é impossível que essa bênção sacerdotal me acompanhe. Por mais que esse texto foi dirigido a princípio para o povo de Israel, essa bênção também me alcança porque eu sou filha de Deus. Mas se eu permito que a ansiedade, a tensão tome conta de mim, é impossível que essa bênção me alcance. Por quê? A promessa de paz que o Senhor Jesus nos prometeu, que Deus nos dá, é uma promessa condicionada, ou seja, existe uma condição para que eu a alcance. Se eu buscar a face de Deus, o que Paulo disse, que eu acabei de dizer no texto de Filipenses? Colocar as minhas súplicas conhecidas diante de Deus, refrear a minha língua do mal, eu terei essa paz que excede todo entendimento, ela vai me alcançar, ela vai me seguir. Então ela é condicionada, existe uma condição para que eu a alcance. Eu disse em um vídeo anterior, nas minhas redes sociais, no Instagram, publiquei sobre o segredo da paz. Qual que é o segredo da paz? O profeta Isaías lá atrás já tinha nos ensinado. Num mundo hoje atual, ao qual as indústrias farmacêuticas estão lucrando bilhões de dólares, produzindo medicamentos para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, psicólogos, psiquiatras viajam o mundo inteiro dando palestras, ensinando como você ficar mais tranquilo, como diminuir o seu estresse. Sendo que Isaías já tinha ensinado isso, muitos anos lá atrás. Olha qual que é o ensinamento valioso. Isaías capítulo 26, versículos 3 e 4 eu vou ler. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz, conservar, permanecer, olha só. Em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, quer ficar conservado em paz e tranquilidade? Confie em Deus, aprenda a confiar no Senhor. O segredo da paz, da prosperidade, do repouso, da quietude é confiar em Deus. Confia em Deus, o controle está na mão dele. Nunca esteve na nossa mão o controle da nossa vida. Nós que insistimos em querer ter o controle, mas o controle nunca esteve. A partir do momento que nós reconhecemos a soberania de Deus, todo o controle está nas mãos dele. Então, confie no Senhor que a paz vai te alcançar. Isaías já estava ensinando isso para nós, tá bom? Ponto de número 3, a paz do Senhor. É o nosso cumprimento, é o cumprimento que eu uso aqui no início dos vídeos. A paz do Senhor para todos vocês, pessoal. Porque eu estou desejando que a paz, a segurança, a saúde, o repouso, o sossego, a tranquilidade esteja com você, esteja com a sua família. É um cumprimento muito lindo, né? Que a paz do Senhor esteja com vocês, olha só. Que a paz do Senhor esteja, é muito lindo, eu amo isso. E como eu falei para vocês, essa paz, ela nos fortalece, ela nos protege. No mundo, o conceito de paz é ausência de guerra.
não tem guerra, estou em paz. Mas, no conceito bíblico, estamos falando agora do conceito bíblico, de quem é cristão, de quem serve a Deus. O conceito de paz não é ausência de guerra, pelo contrário, é guerra. Mas, porém, todavia, entretanto, é tranquilidade em meio a essa guerra. Deus não nos poupou da guerra em nenhum momento, mas Ele nos permite ter essa tranquilidade em meio às guerras que nós enfrentamos, em meio às aflições. Por isso que Ele fala, confie em mim, coloque as suas ansiedades, tudo que você tem no meu altar diante de mim. Por quê? Eu vou te dar a paz, essa tranquilidade, mesmo em meio ao caos que talvez você esteja vivendo. Confia em mim, entrega a mim. Então, é ao contrário. Se você for seguir o mundo, você vai ter um conceito errado de paz. Mas se você for seguir a Bíblia, você vai entender que a paz que o Senhor Deus, que Jesus Cristo prometeu para o seu povo, para os discípulos, antes de subir aos céus, foi uma tranquilidade em meio à guerra. Não poupou você da guerra, mas prometeu que você teria sossego, tranquilidade em meio à guerra. É uma paz que excede o entendimento, literalmente. Porque se qualquer outra pessoa de fora escutar isso aqui, vai falar, não faz sentido. Porque, literalmente, excede o entendimento. Não faz sentido mesmo algum. Mas existe, é real. Essa paz em meio à guerra é real. E nós vamos ver exemplos bíblicos já já. Ponto de número 2, a paz ilusória do mundo, uma paz enganosa. O que acontece? Muitas pessoas buscam a paz, se desligarem dos problemas através dos vícios, né? Eu acho que está cada vez mais recorrente. Hoje é muito comum você ver alguém, infelizmente, no uso de drogas, seja lícitas ou ilícitas. Hoje não é nada mais escondido. Infelizmente está ficando um pouco caótica a situação. Descontam aí as dores, né, os presságios nos jogos, sejam jogos online ou jogos de baralho, né, de cartas. Nós vemos também as pessoas indo atrás de falsas religiões ou em festas e bebedeiras. E pode até ser que isso traga uma paz, só que ela é momentânea. Você pode até se desligar ali do seu problema, da sua guerra, no momento em que você estiver usufruindo dessas coisas aqui, vícios, bebidas, baladas, jogos, enfim, você pode até se desligar, mas depois você vai se ligar de novo e o problema não vai ter ido embora, ele vai continuar ali. E aí se torna um ciclo vicioso, né? Eu me liguei, preciso me desligar de novo desses problemas. Vou atrás dessas coisas ilícitas aqui. Então isso é um problema, porque a paz que o mundo oferece, ela é enganosa, ela é momentânea. Mas a paz de Deus, ela é eterna. O que é eterno? Que começa e não tem fim. A paz que Deus nos prometeu, ela é eterna, ela não tem fim. E ela não é só para quando nós estivermos na Nova Jerusalém, que as nossas lágrimas serão enxugadas. Lá nós vamos experimentar um conceito novo de paz. Mas a paz que Deus prometeu também é para nós aqui, nessa terra, neste tempo, onde as coisas vão estar acontecendo ao nosso redor, que nós talvez não queríamos que acontecessem, mas nós temos tranquilidade, nós temos repouso, porque Deus nos garante essa paz. Ela não é enganosa. A paz de Deus, a paz bíblica, que eu estou dizendo aqui, que eu estou falando nesse vídeo, ela não é enganosa. Ponto de número 2 do tópico 2. A paz das obras da carne. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Gálatas, tomara que eu ache aqui rapidinho, porque eu não deixei marcado. Gálatas 5, nós sabemos que Gálatas 5, 22 fala sobre os frutos do Espírito. Achei. Gálatas 5, 19, um pouquinho antes, vai falar sobre as obras da carne. Então vamos conhecê-las aqui. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, ira, raiva, ódio, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha que incrível isso aqui. Então, só complementando o último ponto que eu falei com vocês, as pessoas que procuram nisso daqui, nas obras da carne, encontrarem a sua paz, estão se afastando do reino de Deus, não herdarão o reino de Deus.
vão atrás de feitiçarias, de cartomantes, vão atrás de orgias, vão atrás de pornografia, preciso me desligar do problema, preciso de paz. Vão atrás de rixas, eu gosto de fazer uma fofoca, fofocar me acalma. Obra da carne, você está só se afastando de Deus, e isso não te traz paz, é enganoso, viu? É enganoso, olha o espírito do engano agindo, tome cuidado com isso. Ponto de número 3, uma falsa paz. Aqui o comentarista vai fazer uma menção sobre a falsa paz que o mundo vai experimentar quando o anticristo vier. Não vamos entrar em um assunto escatológico, mas mesmo assim eu quero ler com vocês Daniel 9:27. É interessante, eu não falei isso antes no início da aula, né? Devia ter falado. Mas é interessante você estar com a sua Bíblia, porque eu gosto de usar várias referências bíblicas pra gente ir tendo subsídios, né? Durante a aula, interessante. E aí, como o comentarista vai falar sobre essa falsa paz e sobre o anticristo, e Daniel é um livro escatológico, para você que é amante da escatologia, quer estudar os acontecimentos dos últimos tempos, tem que estudar Daniel e as profecias que contém aqui neste livro. Mas aí apenas o versículo 27, para a gente contextualizar nesse ponto, diz assim: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Esse ele aqui está se referindo ao anticristo. Por uma semana. Uma semana significa 7 anos, que é a última semana de Daniel. Então a última semana de Daniel são equivalentes a 7 anos. Então, ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Na metade da semana, se uma semana são 7 anos, a metade da semana são 3 anos e meio. Vai acompanhando comigo. Fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. O que Daniel estava dizendo aqui? Que na metade da semana, ou seja, depois dos 3 anos e meio, né? Uma semana são 7 anos, metade 3 anos e meio. Depois de passados 3 anos e meio, ele, o anticristo, vai desfazer a aliança que ele tinha feito com os judeus. Então a paz que o anticristo veio prometendo será desfeita. Falsa paz, enganosa, mais uma vez repetindo o que eu já disse. A paz que o mundo oferece, ela é momentânea. E quando o anticristo aparecer, ela também será momentânea. Ela tem um prazo determinado para acabar, 3 anos e meio. Ele vai desfazer o conceito, vai cessar o sacrifício de animais e vai se revelar para os judeus quem ele realmente é, que é o anticristo. Um inimigo e não um amigo. Ele vai aparecer, é interessante você estar por dentro disso, quando o mundo estiver num caos terrível. Vai existir apenas uma religião, o ecumenismo vai ter chegado, apenas uma moeda, acreditamos nós que seja uma moeda digital, para que o governo tenha acesso a todas as suas transações e tudo que você fizer. E aí o anticristo vem, quando o mundo estiver acabado. E ele vai trazer essas ideias, né, de moeda única, ele vai trazer essa ideia de ecumenismo, de uma religião única. Isso já vai estar sendo implantado e ele vai confirmar essas ideias, tá? Me entenda bem. Isso já vai estar sendo, porque tudo é sutil, galera. Não vem assim do dia pra noite. Isso já está sendo trabalhado. Se você analisar, isso já começou a ser trabalhado desde agora. Então ele vai chegar quando o mundo inteiro estiver em colapso. Já vão ter havido guerras, muitas pessoas vão ter morrido, muita fome, muita desigualdade social, muito mais do que vemos hoje, um colapso financeiro vai estar atingindo o mundo, e por isso que ele vai chegar e trazer essa paz, esse conserto, essa aliança, mas ela tem prazo determinado para acabar, 3 anos e meio. Então, como eu já disse, para sintetizar ainda mais, toda a paz que o mundo oferece, ela é momentânea e tem um prazo determinado para cessar, para acabar. Guarde isso dentro de você, tá bom? Ponto de número 3. A paz que Jesus prometeu, o príncipe da paz. Isaías, no capítulo 9, vai mencionar que o Messias que viria da linhagem de Davi seria conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele usa essa nomenclatura, vamos colocar aí esse apelido também para Jesus, príncipe da paz. E nós, como seus imitadores, precisamos ser príncipes e princesas da paz. Nós somos pacíficos. Nós dizemos não à ira, não à contenda. Lembra de refrear a língua que Pedro já deu o conselho lá no início da nossa aula? Nós somos da paz, galera. Nós somos da paz. Um cristão que fica se exaltando de graça, opa. Está precisando de um pouquinho mais da presença do Espírito sobre a vida dele. Tá faltando aí. Não pode. Não condiz.
pelo contrário, se contradiz, você é cristão e se exalta de graça muito fácil, fica irado muito fácil, você está se contradizendo. Volte uns passinhos para trás, porque o teu Jesus é o príncipe da paz, viu? E o comentarista enfatiza que o Messias trará essa paz que o mundo não conheceu. Veja bem, como eu já disse, nós temos uma paz aqui para essa terra que foi prometida. Em meio ao caos, em meio à guerra, nós teremos repouso e tranquilidade. Porém, quando o Messias vier e nós formos arrebatados e todo o processo, nós formos para Nova Jerusalém, tudo acontecer, nós vamos desfrutar de uma paz que ainda nós não conhecemos. Eterna, eterna. Olha que maravilha isso. Olha que maravilha. No ponto de número 2, já vou complementar esses últimos 3 pontos todos juntos, tá bom? Fala sobre uma promessa redentora, que é justamente essa promessa em que nós nos encontraríamos com Ele enxugaria todas as lágrimas do nosso rosto e nós teríamos essa paz que excede o entendimento. E o ponto de número 3, uma promessa que excede todo entendimento, que é justamente essa paz, que acalma o nosso coração, que nos fortalece, que nos ajude a ser resilientes. Para você aprender de uma vez por todas, resiliência. Vamos lá, divida essa palavra em sílabas. Olha, significa resistir. Sílaba li, de lidar. E o restante da palavra ência, com as exigências da vida. Então, resiliência, resistir e lidar com as exigências da vida. Isso é paz em meio à guerra. Aconteceu algo que eu não estava esperando. Tudo bem, a gente vai passar por cima disso. Mas só tinha esse caminho. Não tem problema. A gente tenta descobrir um outro caminho. Sempre tem uma resposta. Mas ele já disse que não vai fazer, não vai voltar atrás. Calma, tudo se resolve conversando. Vamos conversar com calma, com paciência. Olha, resiliência, saber resistir. Tô sabendo lidar com as exigências da vida. Como que eu lido com essa situação? Resiliência. Tendo Cristo, você tem resiliência. Você consegue lidar com todas as circunstâncias, todas as exigências da sua vida. Cristo nos proporciona resiliência. Ele nos proporciona resiliência, e muita. E só para você ter uma noção disso, se a gente for, o comentarista usa o texto de Atos capítulo 12, que fala sobre Pedro, quando estava na prisão. O que ele faz na prisão? Ele dorme. Olha que estratégia. Como lidar com uma situação de estar preso, prometido de morte? Como lidar com isso? Vou dormir, vou descansar minha beleza. Dormiu. Olha que loucura, isso é ou não é resiliência? Mas eu gostaria de usar um outro texto bíblico, a qual Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos, que é 1 Samuel capítulo 23. E aí eu já encerro essa aula, em nome de Jesus. 1 Samuel, no capítulo 23. Olha, veja bem, aqui vai retratar o episódio em que Davi vai até Keila. Keila, no hebraico, significa fortaleza e proteção. Era uma cidade que ficava localizada numa montanha, então era de difícil acesso. E os filisteus, inimigos declarados de Davi, bem antigo, né? Bem antigo esses inimigos, invadiram a cidade de Keila e começaram a saquear as eiras. Eira, para você que não tem conhecimento, são terrenos grandes onde se malham, onde se separam os cereais, o trigo. Então eles estavam saqueando os mantimentos da cidade. O que isso gera? Fome, que mais? Caos financeiro, não é verdade? E, enfim, tudo de ruim que pode acontecer quando você saqueia os mantimentos da cidade. E os filisteus estavam fazendo isso. Davi fica sabendo que os filisteus, seus inimigos declarados de muito tempo, haviam invadido Keila e estavam, de certa forma, oprimindo os seus moradores. Davi era soldado, nessa época que ele era soldado ainda, não tinha sido ungido rei, me expressei mal, não tinha sido ainda colocado como rei. Ungido como rei ele já havia sido lá atrás, mas é que ele ainda era um soldado, e muito valente, muito famoso. E a fama de Davi tinha se espalhado de uma forma que Saul se encheu de uma inveja muito grande por Davi. E aqui ele estava já perseguindo Davi. Saul estava procurando Davi para matá-lo, porque Saul sabia da promessa que havia sobre Davi, sabia da sua força e do seu potencial como rei, futuro rei de Israel. E a inveja tomou conta de Saul e Saul queria acabar com ele de todas as maneiras possíveis. E Saul começa a persegui-lo. No meio dessa perseguição,
Se você ler o capítulo 22, versículo 17, Saul vai mandar os guardas matarem os sacerdotes do Deus de Israel, porque Saul acreditava que os sacerdotes estavam de mãos dadas com Davi, ou seja, encobertando, escondendo Davi, por isso que Saul não conseguia capturá-lo. E sacerdotes inocentes morrem por conta de Davi. Davi está sabendo de tudo isso. Davi está sabendo que pessoas inocentes morreram por causa dele. Davi estava sendo perseguido por ninguém mais, ninguém menos que o rei da nação. Então olha o caos que estava a mente de Davi. Olha a guerra que Davi estava enfrentando. Ele estava sendo ameaçado, perseguido pelo rei da nação de Israel. Um homem poderoso, forte. Mas, mesmo em meio a essa perseguição, a esse caos, ele não deixou de ser soldado. Ele ainda era um soldado, ele tinha os seus homens consigo, que eram cerca de 600 homens. E quando ele descobre que Keila estava passando por essa aflição dos filisteus, ele consulta a Deus, Deus responde ele, confirma para ele ir até lá que Deus daria vitória e ele vai. Ele vai. Gente, e fala pra mim se isso não é paz em meio à guerra. É cumprir com o seu propósito, mesmo em meio a uma situação desesperadora. Eu ainda sou soldado, eu não deixei de ser soldado. Então Davi não permitiu que a situação desesperadora impedisse que ele agisse como aquilo que Deus chamou ele já para ser, chamou ele já para agir. Por muitas vezes nós fazemos isso. Nós mesmos colocamos barreiras e impedimentos que nos impedem de cumprir com o propósito para o qual Deus já nos chamou para cumprir. Mas a gente deixa isso de lado. Por quê? Por que nós deixamos isso de lado? Por conta da situação caótica da nossa vida. A gente se enche disso e esquece que existe paz em meio à guerra, que é pra gente cumprir com o nosso propósito, mesmo as intempéries. E Davi fez isso. Mesmo em meio a esse caos, ele vai cumprir com o propósito dele. Eu ainda sou soldado, nós vamos lá. Eles vencem os filisteus. Depois que eles vencem os filisteus, Saul fica sabendo. Davi tá em Keila, venceu os filisteus. Opa, vamos pra lá. Então Davi pega os seus homens e sai para o deserto sem um rumo certo. Mais uma vez tendo paz em meio à guerra, porque imagina, 600 homens sobre a sua guarnição perguntando, e agora, chefe, o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? E a Bíblia diz que ele não tinha rumo certo. É muita confiança em Deus, é uma fé sobrenatural, é uma paz, é uma tranquilidade, é um repouso em meio à guerra, que só quem tem Deus consegue agir dessa forma aqui. Ir para o deserto sem rumo certo, ficar no deserto confiando e crendo que Deus não vai deixar que pereçam, nem ele, nem os seus homens, nem quem ele é responsável. Isso é paz em meio à guerra, é isso que nós precisamos ter, meus irmãos. Precisamos e só basta nós buscarmos, porque essa paz ela é condicionada. Se nós buscarmos, nós a teremos, assim como Davi teve. No meio do caos, não deixou de cumprir seu propósito e fez o que devia ser feito, caminhando, mesmo com pessoas que estavam sob sua guarnição, ao qual ele era responsável. Ele continuou caminhando e crendo em Deus. Então, essa é a paz que excede todo entendimento. Que é uma promessa dada para nós. Nós devemos ter essa paz. Busque essa paz em nome de Jesus. Que ela te alcance todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe.